Sejam bem-vindos a mais um episódio do Executive Cast. Eu sou a professora Yari Yamamoto, coordenadora do Centro de Conhecimento de Tecnologias Digitais da FIA Business School. Nós estamos aqui hoje com uma bancada de peso. E o tema central de hoje é extremamente atual e necessário. Mulheres que transformam negócios, liderança, governança e tecnologia. E essa é uma conversa não só sobre tecnologia, porque a tecnologia deixou de ser somente infraestrutura para se tornar estratégico e transversal em qualquer negócio. Ao meu lado hoje, tenho aqui o meu colega Marcelo Pavani. Prazer estar aqui hoje com vocês, né? Hoje nós estamos aqui com duas grandes empreendedoras aqui, a Regina e a Suzana, para participar conosco desse nosso podcast, que tem muita coisa para ser aprendida e falada aqui hoje, pessoal. Então, já prepara o café, pega uma pipoquinha e vamos começar o episódio de hoje. Antes da gente entrar no assunto, eu gostaria que vocês, por favor, se apresentassem. Eu sempre deixo meu convidado ficar à vontade, para poder dizer o que trabalha, as coisas. Podemos conversar com você, Claro, Suzana? claro. Primeiro, é um grande prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada pela companhia. Tenho certeza que vai ser aqui um momento delicioso e um papo maravilhoso. Bom, meu nome é Suzana Araújo, eu sou fundadora e CEO da TechTalksa e eu costumo dizer que TechTalksa, SA é de Suzana Araújo. E eu fiquei pensando nisso, Pois porque é. será? As pessoas costumam achar que é sociedade anônima. Não, não, é Suzana Araújo mesmo. E bom, eu comecei no empreendedorismo com redes sociais, então hoje eu faço conteúdo diário, levando explicação, levando passo a passo e principalmente curiosidades do mundo. Gente, é uma loucura, tá? Porque são conteúdos diários que eu faço em todas as redes: YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn. O LinkedIn é um pouquinho diferente o conteúdo, mas enfim, comecei dessa forma. Depois, junto com isso, veio palestras, treinamentos dentro de empresas. Hoje eu sou professora em 5 instituições de ponta aqui de São Paulo também. De São Paulo não, né, do Brasil, que hoje eu dou aula para o Brasil todo. Inclusive na FIA. Inclusive na FIA, e aqui eu vou falar que o meu coração realmente bate forte por essa casa. E além disso, eu também, o último braço que entrou depois do boom da inteligência artificial, é que a gente também faz automações e pequenos projetos de inteligência artificial para empresas. Então hoje eu estou assim, um pouquinho em cada lugar, né? E é um grande prazer estar aqui batendo papo hoje com a gente. Ai, que delícia. Eu vou deixar as redes sociais aqui na descrição do vídeo, então quem quiser Boa! para poder nos seguir, tá tudo aqui embaixo na descrição. Legal, hein? Regina. Bom, eu sou a Regina Pinho, um prazer muito grande estar aqui com vocês. É uma satisfação, uma honra estar na FIA, né? Gravando um podcast, um conteúdo, transmitindo alguma informação aí para o público. Bom, na minha vida profissional, né, eu iniciei a carreira em tecnologia em 2006, então estou há quase 20 anos, faltam 2 meses, eu acredito, para completar 20 anos em tecnologia, comecei sempre na área comercial. Então, o que me deu essa visão generalista, né, da arquitetura que forma a tecnologia, então desde a construção do que precisa para fazer um sistema, da infraestrutura, do armazenamento, da disponibilidade, da cibersegurança, agora da inteligência artificial. Então, sempre navegando em mais conhecimento e mais isso tudo, então em determinado momento eu decidi empreender também nesta área e sou sim uma empreendedora em tecnologia, né, e também em outros negócios. Então, eu me posiciono como cofundadora do Grupo Arbol. O Grupo Arbol é uma empresa onde tem, na verdade, são 3 negócios que eu tenho junto com meu esposo e um outro sócio, onde a gente tem um call center especializado em cobrança financeira e uma advocacia que dá subsídio a esse call center, e a Arboltec, que é a minha paixão, onde eu tenho maior dedicação aí no meu dia a dia, que é fazendo projetos para os meus clientes. Sempre buscando oportunidades para levar para o meu hub de parceiros, né, porque eu atuo com o hub de parceiros, e soluções tecnológicas para desenvolvimento, inovação, né, da tecnologia aí. Então esse é o meu trabalho no dia a dia.
Nossa, que lindo! Eu vejo que converte muito do que nós fazemos aqui, porque as pessoas não sabem. Quando a gente fala de FIA, as pessoas imaginam a FIA como sendo uma instituição de ensino apenas, mas ela não Verdade. começou assim. Há 46, quase 47 anos atrás, ela era um grupo de professores da FEA USP que queriam fazer consultoria, queriam pegar todas as pesquisas, todo aquele conhecimento e aplicar nas empresas. Então, foi assim que foi fundada a FIA, como consultoria. E hoje eu atuo nessa área de consultoria, muito com um hub também de parceiros muito grande, fazendo diferença na vida das empresas, ou Uau! seja, trabalhando com tecnologia, principalmente inteligência artificial e toda a rede, né, que uma empresa precisa para ela poder estar bem nesse desafio atual de hoje, que não é fácil, não é mesmo, Pavani? E só para avisar nosso público, esse episódio está sendo feito em parceria com a IDV Labs. Exatamente. Parceria com a EDV Labs, junto com a FIA. É um prazer, de novo, né? Você ter repetitivo, inenarrável estar aqui junto com a FIA fazendo esse podcast, junto com essas duas pessoas maravilhosas e empreendedoras também. Obrigada. E eu tô com uma curiosidade, Suzana, como é que você pegou e rompeu, entre aspas, muitas aspas, essa parte de ser executiva de empresa para empreendedora? Porque a gente sabe que empreendedorismo no Brasil não é das coisas mais fáceis. Exatamente. Como é que você virou essa chave? Como que aconteceu? Conta pra gente. Olha, excelente pergunta, Yara, porque eu estou há mais de 20 anos no mercado de tecnologia, passei por grandes empresas, desde Banco Safra, Johnson Johnson, Prevent Senior, Vivo, em várias áreas diferentes. Então, eu não sou especializada em área da saúde, infraestrutura, eu fui para várias áreas diferentes. Incrível isso, né? Conhecer ramos Exato. diferentes, atuações diferentes, empresas diferentes. E eu costumo dizer que não existe o certo ou errado na carreira, né? Vai acontecendo. Tem vezes que as pessoas elas se especializam em alguma área e está tudo certo. Comigo não foi assim. Eu fui um pouco para cada indústria, o que me deu uma visão ali ampla de como funciona a tecnologia e trabalhei como CIO dessas grandes empresas. E a partir daí, eu amava o que eu fazia e era curioso porque eu era do mercado corporativo executivo e meu marido era empreendedor. Então, para mim, era o casamento perfeito, porque tinha um equilíbrio ali, o empreendedor e não é uma certeza ali, como que a gente costuma dizer? Uma Uma segurança, segurança, exatamente. estabilidade. Estabilidade. Um executivo, outro empreendedor. Mas A você conseguia ter as estabilidade. duas visões, dos dois Exatamente, lados. estava perfeito. Só que depois da pandemia, fui pega num layoff e que, assim, me deixou sem chão, porque eu não esperava, eu nunca tinha sido demitida na vida e me pegou ali totalmente desprevenida. E nesse momento eu falei, bom, vou voltar para o mercado, que é o que eu sei fazer. É o que eu sei fazer, então vou voltar para o mercado. Fiz várias entrevistas e tudo mais, mas foi logo aquele período pós-pandemia que a gente teve eleições presidenciais no segundo semestre, Copa do Mundo no segundo semestre, tudo ali concentrado. Mas mesmo assim, eu fiz muita entrevista, eu não posso dizer que não teve não, tive muitas entrevistas. Eu sou muito apegada à espiritualidade, muito, esse é assim um pilar na minha vida. E vinha sempre: "Suzana, tem algo para você, tem algo para você". E eu não sabia distinguir o que que era esse algo. E eu trabalho num local de espiritual e tudo mais, e recebi realmente uma mensagem: "Suzana, você foi tirada do mercado porque tem alguma outra coisa". E eu não conseguia saber o que era isso, e foi começando a me dar aquele desespero. E eu falei: "Mas o que que é? Eu estou tentando fazer de tudo. O que que tem para mim que eu não estou enxergando?". E nada de vir, e nada de vir, e passando esses 6 meses, né, e eu quase que desesperada falando: "Bom, os boletos continuam a vencer, eu não posso olhar para o boleto e falar assim: 'Calma, né, tenha paciência'". Não é assim que funciona a nossa realidade. Não é assim. E aquilo foi me dando aquela angústia, e ao mesmo tempo, no momento mais que eu entrava mais em insegurança, vinha aquela calma, aquela tranquilidade. E realmente um período meu filho mais novo, que tinha canal no YouTube de finanças para pequenas, para menores de idade, falou: "Mãe, por que que você não abre redes sociais?". Falei: "Eu?".
Uma mulher de quase 50 anos da época, né? Abrir redes sociais. Abrir redes sociais, eu morro de vergonha disso. Não, mãe, você fala tão bem e você fala sobre tecnologia com todo mundo. E aí vem aquelas coisas que a gente fala que são coincidências. Do dia para a noite, eu falei, vou abrir em todas as redes canal. Você virou influencer, mulher. Do dia para a noite, sem ter conteúdo, porque antigamente nas empresas, o que eu fazia? Eu me planejava. Seu primeiro tem que ter conteúdo, vamos supor, para 3 meses, depois você abre os canais. Comigo foi o inverso, eu abri os canais e não tinha conteúdo. Aí me deu desespero. E sabe aquela coisa do avião andando e você trocando a roda ao mesmo tempo? Sim, sei bem. Foi assim. E eu comecei a fazer conteúdo e tal, e veio o conteúdo. Depois, eu não fiz um plano, vou ser empreendedora. Não foi isso que aconteceu comigo. Eu nem sabia o que era o empreendedorismo. Geralmente as pessoas desde cedo têm aquela veia empreendedora. Eu não tinha. Para mim, eu tinha minha estabilidade de trabalhar como CLT. Era essa a minha vida. E a partir dali, eu falei assim, bom, então tá, rede social. Só que no meu mundo, ninguém vive de rede social, tá? Que mais? Não sei. E aí, o que eu vou fazer? Deus, me ajuda. Eu não estou enxergando. O que eu vou fazer? Eu preciso de um emprego. E aí começaram a vir os convites, me dá um treinamento, a minha empresa precisa disso. Como eu tinha uma autoridade dentro da área de tecnologia ao longo desses 20 anos, as pessoas começaram a me chamar para fazer esse tipo de trabalho. Aí foi treinamento, aí começou palestra. Aí eu tive a ideia, eu falei, eu gosto tanto de ensinar, por que não ser professora? Só que ninguém queria me aceitar. É um mundo mas que é coerente, porque você pode ser excelente na área corporativa, mas você pode não ter didática, claro. Exato. E eu ia bater na porta das instituições, as pessoas, nossa, sua trajetória é linda. Onde você já dá aula? Eu falei, não, mas eu não dou, eu quero entrar. E eu tive que fazer muito trabalho pro bono, e a partir dali as pessoas começaram a conhecer meu trabalho. A hora que uma instituição chamou, aí pronto, abriu o leque. E, inclusive, a FIA foi exatamente essa que deu essa primeira oportunidade. E a partir daí, a coisa começou a se abrir. E é impressionante como uma coisa que eu não via, que não existia na minha vida, acabou acontecendo. Então, o meu empreendedorismo foi disso. Não foi planejado. Eu nunca tive vontade de empreender na vida, mas talvez no meu destino, na minha trajetória, na minha missão, não sei, tinha alguma coisa escrito ali, vai empreender sim. E eu caí aqui e estou amando esse mundo. Nossa, Ama. que legal. E olha, Suzana, você falou uma coisa que me pega muito no dia a dia. Além de consultoria, é claro que nós temos cursos de pós-graduação, lato sensu. E nesses cursos eu convido vários executivos, porque o aluno hoje ele quer estar ali com quem toma decisão no Exato. dia a dia. Só que esses executivos, como você bem disse, eles não entendem de didática. Se você fala taxonomia de Bloom, ele fala taxonomia de quem? Muito prazer. É para comer? Onde vive Onde vive. o homem? Enfim. Exatamente. E aí eu falei assim, gente, o que vai fazer? Então nós fizemos um agente de inteligência artificial que o professor conversa. Então o executivo, na verdade, conversa com ele. Olha, vou dar uma aula para pós-graduação de tecnologias digitais, eu vou falar sobre cibersegurança e infraestrutura, etc. Ele fala. O agente vai perguntando para ele não precisa entender nada. O agente pergunta o que precisa para ele. Ah, que legal, Suzana. Quantos alunos? Qual é o público-alvo? Como que ele vai fazendo perguntas? Então, o executivo ele só conversa ali e aí depois que a IA já está suficientemente satisfeita com as suas respostas, ela te dá um plano. Ela sugere, aliás, um plano de ensino, aprendizagem, a gente chama aqui carinhosamente de PEA. Ela te sugere o plano de ensino, aprendizagem inteirinho, com didática, momentos de parada, o que fazer, enfim, os tópicos que você precisa se aprofundar. E aí o professor, olha, ele já tem um plano. Você que gostava tanto de plano, Exatamente. o planejamento está ali, sugerido, e você, como especialista, vai ver o que serve, o que não serve, enfim, vai usar ou não usar. Isso facilitou muito a nossa vida. E não precisa nem saber o que é taxonomia. Não precisa precisa. saber nada. Você Por está quê? lá, tudo pronto. Porque ela já está Exatamente. prontinha, ela já está treinada, ela Exatamente. sabe o que perguntar para Exato. poder colocar. Então, ele já dá os objetivos de aprendizagem conforme a taxonomia de Bloom e tudo mais. Sensacional, sensacional. Olha a inteligência artificial aqui no nosso dia a dia. Com certeza. Na né? prática também. É. Cada dia mais com mais potência Exatamente. ela vem, né? Exatamente.
E Regina, e você? E a sua jornada? Conta um pouco A para minha nós. jornada empreendedora, ela foi falando aqui, eu falei, gente, a gente não se conhece, nós nos conhecemos agora. Verdade. E eu, assim como a Suzana, eu me tornei empreendedora por um chamado espiritual também. Nossa, você se conhece há tanto tempo e não sabia dessas particularidades. A gente Eu não conhecia, a gente conheceu hoje. conhecia hoje. Acabamos de Exato. conhecer, Acabamos de se legal. conhecer. Exatamente, eu também caí nesse mundo do empreendedorismo por um chamado espiritual. Cara, E porque assim Gente, o como mundo ela, tem sinergia, Tem. né? Tem. Impressionante. Muito. porque muito. assim como ela, o meu esposo também a vida toda quis empreender, e quis empreender, e quis empreender, e é empreendedor nato, né? Era a coisa toda, e eu buscando lá, não sei se pelo signo, pela família, o que que é, sempre a tal da estabilidade. E, como eu falei, da área comercial, tal, então fui aprendendo muita coisa, vendo muita situação. Em um determinado momento da nossa vida pessoal até, né? Ele tinha um negócio e esse negócio não alavancava. E eu queria saber como é que eu poderia ajudar a alavancar esse negócio, né? Porque de alguma forma ou de outra eu consegui prosperar no meu trabalho, né? Tava indo muito bem na empresa que eu trabalhava, né? Vendendo, tive meus projetos, nada, tava tudo fluindo perfeitamente, tava vivendo dentro de um sonho, eu falo, né? Vivia dentro de um sonho. Mas eu gostaria de ajudar a ele alavancar o negócio dele. Então, nesse momento, quando foi em 2018, 2017, na verdade, começou a aparecer algumas informações, na minha cabeça, na minha mente. Primeiro o nome da empresa, que deveria mudar e chamar alguma coisa de árvore, que foi quando a gente colocou o nome de Arbol, porque é árvore em espanhol, né? E aí eu falei para ele, falei, não coloca esse nome aqui agora porque não é o momento, mas você vai ter que colocar em um determinado momento, é para você colocar. E aí, passado uns meses depois, eu realmente veio muito forte a informação de que eu deveria plantar aquela semente junto com ele. Foi até no show do Roupa Nova, de uma música, Nossa! a música da novela da Rainha das Catas, eu tinha 8 anos quando passou a música, e desde aquele momento que a música fala assim, eu plantei cada semente que o meu coração desejou. Quando eu ouvi essa música, uma coisa toda que eu tinha que plantar árvore junto com ele. É isso, simplesmente isso. E eu arrisquei tudo. Pedi a conta do meu trabalho e falei, vamos junto plantar essa semente. Fizemos mudamos o nome da empresa, começamos um processo de reestruturação, de todo, para poder trabalhar junto com ele e fazer isso daí. Então foi assim que eu caí no mundo do empreendedorismo. Só que eu fui, ajudei o que tinha que ajudar, só que surgiu uma nova oportunidade para mim no mercado. E eu buscando a estabilidade, voltei para o mercado corporativo. Então, fui trabalhando ali lado a lado com ele também, dando uma consultoria, vamos dizer assim, de negócios, né, para ele e para os sócios deles na época, e segui no mercado corporativo. Foi aí que depois da pandemia, logo em seguida da pandemia, em 2023, eu engravidei, de surpresa. E quando eu retornei ao trabalho, 2, 3 meses depois, eu fui demitida. Aí teve essa demissão. Dura E realidade. quando infelizmente. teve essa demissão, eu acredito, eu trabalho muito a positividade, prosperidade, estudo muito, eu amo estudar sobre essas coisas. E falei, o que que eu faço da minha vida? Aquele negócio, o que que eu faço com uma criança, né? E como é que vai ser agora, daqui para frente? Eu falei, sabe o que eu vou fazer? E eu tinha feito antes de eu voltar para o mercado, antes de eu voltar de licença, eu fiz uma mentoria. Eu quis fazer uma mentoria. E eu me via falando, comunicando, falando do meu trabalho, das coisas, eu me via nesse papel. E aí eu decidi que eu não ia mais para o mercado, que eu ia ficar lá na empresa, que aquela semente lá que eu tinha plantado lá atrás, eu deveria continuar fazendo aquele trabalho. E assim que eu decidi, foi uma decisão muito consciente, e lá estou, já há quase 1 ano e meio, nesse trabalho junto da empresa, junto com meu esposo, trabalhando dia após dia,
fazendo o que tem que ser feito, enfim. E o empreendedorismo para mim, com certeza, é aquilo que eu nasci para ser. Essa visão empreendedora, ela sempre teve diante de mim, essa questão de olhar de forma genérica, de olhar as pessoas, olhar a tecnologia. Então, eu peguei a Arboltec, que já existia, e comecei a reestruturar de uma forma que eu acredito que seja o meu posicionamento, que tenha oportunidades, que a gente consiga alavancar e fazer esse trabalho acontecer com essa visão empreendedora. Por mais desafios que tenha, eu creio que é isso que me move. E tem me movido desde então. Então, desde janeiro do ano passado, realmente eu sou 100% empreendedora. Nossa, que lindo ouvir isso. Eu vi nas suas redes sociais que você fez um evento com a Luísa Helena Trajano. Semana passada. E eu me lembrei de, sei lá, gente, não lembro, 15, 17 anos atrás. Ih, denunciou na idade. Eu trabalhava numa instituição, dava aula nessa época ainda dava aula para graduação. Hoje eu sou mais uma mulher de negócios, eu sou uma professora que dá aulas esporadicamente, vamos colocar assim. Mas naquela época não, eu tinha um pé na academia bastante forte. E aí eu falei assim, tava a onda de visitar o Magalu quando ainda era em Franca a sede, não era nem em São Paulo ainda. Aí todo mundo, Harvard, MIT, todo mundo vinha. Falei, eu também vou. Por que não? E aí eu marquei com ela, peguei um ônibus, locamos um ônibus, enchi do pessoal da graduação. Gente, foi divertidíssimo. Viajamos, eu e mais uma professora, e fomos para lá. Os homens não quiseram ir, acharam que não era tão interessante. Bobos eles, perderam. E beber nessa fonte maravilhosa. Passamos 3 ou 4 dias, não me lembro bem. Nossa. Ela nos recebeu pessoalmente e nos 4 dias esteve do nosso lado, todos os diretores, cada um conversando com eles, o que eles faziam, o diretor de TI, financeiro, todas as áreas. E você sabe que uma coisa que eu não esqueci? A gente era próximo a uma data comemorativa, quando nós fomos. Acho que era Dia dos Pais. E aí os diretores falando, então, mas no final de semana a gente vai estar no PDV. Um perguntou o que era PDV, não sabia que era ponto de venda. E aí outro pegou e falou assim, mas vocês vão fazer o quê? Por exemplo, um diretor de tecnologia, o que vocês vão fazer no PDV? Vocês vão ficar olhando se as pessoas estão trabalhando direito? Mas não é a área de vocês, não, porque eles vendem. Aí um deles olhou firmemente para a plateia e falou assim, nós vamos ajudar no que for necessário. E sempre nessas épocas, o que é necessário, como a gente não sabe, não tem esse time de vender e tudo mais, essa competência, a gente fica no pacote. Aí outro perguntou, então vocês sabem fazer pacote? Porque como é presente, então precisava muito de gente para fazer pacote. E tinha um funcionário? Tinha, mas aí é muita coisa ao mesmo tempo. Exato. Aí ele falou assim, tem uma funcionária lá, fulana de tal, que ela explica pra gente, e ela já deixa uns saquinhos meio pré-pronto e dá uma aula, um treinamento pra gente, e a gente fica os diretores fazendo o pacote, voluntariamente. É isso aí. Gente, não é? Aquilo me arrepiou de um jeito, eu fiquei meio que estatelada, falei, nossa, tem tudo a ver com a filosofia que eu acredito, que eu falo para esses alunos. Os alunos ficaram chocados. Exatamente. Como que um diretor, diretores, diretoras vão lá para fazer pacote? E ela falou assim, né? E é assim. Então colocaram a gente no auditório, tinha um hino deles. Foi uma coisa tão bacana. Fomos visitar ponto de venda, conhecemos vendedores. Os vendedores contam cada história que deixava a gente assim arrepiada. E aí eu fiquei sabendo que o primeiro Magalu digital, que não era digital Ela é digital naquela na época. verdade, antes daquela época que eles estavam contando a história, eles mostravam os produtos no videocassete. Pegavam uma TV da loja, o videocassete. Eu também não sabia, fiquei assim boba. Gravavam todos os produtos, porque não podia ter todos os produtos na loja, e mostravam. Aquilo era o e-commerce da época, gente, tá? Em pequenas cidades do interior. Exatamente. Aí eles mostravam, olha, isso aqui é o celular faz isso, aquilo, Olha a outro. visão. Ó, a visão dela. Já, né? No videocassete. Então a pessoa ia lá, nossa, eu quero, como é que eu faço? Pode deixar que a gente vai. Eles iam até a casa do cliente, mediam
o espaço para poder comprar um guarda-roupa, um colchão, um móvel. Gente, era incrível. A gente saiu de lá todos apaixonados pela cultura, por tudo que ela fazia. Aí, quando eu vi nas redes sociais, nossa, me arrependeu aquela época, me lembrei. A Luísa sempre foi desde quando eu tenho, falando, a gente está aqui no prédio da Abril, né? E aí eu falei para Yara que eu estava assistindo ontem, por coincidência, um documentário sobre a família Tivita, né? E aí vem lá os exames. Eu sempre fui muito. Meu sonho era trabalhar em escritório, meu sonho era estar nas grandes empresas. Eu via na Exame as fotos das empresas, né? Na Exame. E eu tinha acesso, porque a minha tia era assinante da revista, tanto a Veja quanto a Exame, então eu ficava olhando as páginas amarelas da Veja para poder ler. E as revistas, elas faziam meu olho brilhar e aonde eu queria estar. E a Luísa me apareceu nessa revista, em algum determinado momento da minha vida, ainda na transição de adolescente para jovem. E, assim, poder participar de alguma forma, de alguma mentoria, como eu estou participando muito ativamente aí da mentoria da Ernest Young, né, do Wine Woman, é um prazer muito grande, mas eu já faço parte do Grupo Mulheres do Brasil também, porque eu fui atrás da Luísa e descobri o Mulheres do Brasil por ir atrás da Luísa. Então, ela é a minha maior referência, né, de empreendedorismo e empreendedorismo feminino. E, assim, é impressionante como o nosso jeito de ver as coisas se coincide. Então, assim, eu tenho muito forte dentro da cultura dos meus negócios, da minha empresa. Por exemplo, lá no Contact Center que eu falei para vocês que eu tenho, nós temos umas 100 pessoas que trabalham para nós todos os dias. E eu falo para eles, falei, o único jeito da gente prosperar nesse negócio é valorizando as pessoas. São as pessoas que trabalham conosco que vão nos trazer os resultados. Tanto é que é o nosso slogan, né? Arbol Contact Center, valorizando pessoas, crescendo em resultado. E o pilar essencial também é a tecnologia. Então, 50% são as pessoas e 50% a tecnologia. Enquanto a gente não ficar forte nessas duas coisas, o nosso pilar não é sólido. Você sabe, Regina, Forte. pegando seu gancho aqui, quando a gente fala de transformação digital, né? Primeira vez que você vai sentar para falar de transformação digital, a pessoa fala, mas eu não tenho sistema para transformação digital. Começa com as pessoas. Mas com a cultura. Pessoas, cultura, e o que sobrar eu resolvo com o sistema. E propósito, né? Exato. Eu acho que é isso. Se não, e as pessoas esquecem disso. Você vai direto para os sistemas e esquece de valorizar as pessoas. Sem elas, a coisa não anda. E assim, eu tenho até uma filosofia, até escrevi, que eu participei também a semana passada, foi bem agitada a minha semana. Eu participei de um journey lá da New Hack, e aí nas apresentações, quando eu coloquei a minha bio lá, é essa questão das pessoas. Por mais que a tecnologia, ela venha, mas assim, tudo é para pessoas. Então, se a gente não ficar muito bom em gente, e a empresa, qualquer empresa, a FIA, a sua, a dele, a minha, de qualquer pessoa, só cresce se tiver pessoas para torná-la grande. É curioso Não isso, cresce. porque a inteligência artificial, ela veio fazendo essa confusão na cabeça das pessoas, né? Eu acabei entrando muito em vários cursos de RH, de executivos de RH, levando inteligência artificial para cursos de RH, inclusive até certificações. E existe essa confusão na cabeça das pessoas, de achar que a inteligência artificial vai substituir o ser humano, as profissões, e que a inteligência artificial ela é o fim, e ela não é. Quando as pessoas entenderem que ela é um meio, exatamente o que o Pavani falou, você quer colocar tecnologia, tudo bem, qual é o seu problema? Exato. O que você quer resolver? A gente só está falando de pessoas, estou falando de dores, de tradução de problemas. A hora que você entendeu tudo, qual é o teu objetivo? Eu vou colocar a inteligência artificial ou a tecnologia para acelerar o seu resultado. Exato. Isso aqui está no meio. Exato. É pessoas, tecnologia, IA, pessoas. Sempre é pessoa, né? E é engraçado quando você ensina as pessoas a trabalharem com inteligência artificial, você ensina as pessoas a construírem bons prompts.
E quem que você ensina? As pessoas. Exato. Porque se você ensinar ela errado, é que nem uma criança, ela vai simplesmente gastar a total. Então, a torta direito. Então, assim, como que eu trabalho com inteligência artificial? Puta, é uma tecnologia fantástica, mas as pessoas estão ali operando, ela digitando Exatamente. prompts, sendo específicos. Se não tiver a pessoa ali, ela não vai fazer nada. Não vai, não E a vai. biblioteca também é tudo insumo que pessoas trazem. Exatamente. Ela aprende Você costuma dizer que é a primeira tecnologia que ela precisa de repertório para poder dar um resultado interessante. Aham. E aí que nós, que temos mais repertório, mais experiência de vida, enfim, vamos, que eu posso falar? Nos beneficiar até mais. Com certeza. Porque a gente tem esse repertório. Uma criança ainda não teve tempo de ter repertório. Então, quando as pessoas me perguntam, então quer dizer que a gente não precisa aprender mais nada? A inteligência artificial sabe tudo? Eu falo, absolutamente não. Não, Exato. de jeito nenhum. É o Aonde contrário. que Muito você pelo vai conseguir tal repertório se você não Exatamente. sabe? Como que você vai ter uma visão crítica do que ela respondeu se você não tem conhecimento? Então, Exato. aprender continua sendo um fator crítico de sucesso para qualquer carreira. Exato. E para Exatamente. qualquer coisa, quando você vai aprender uma língua nova, o que você recomenda? Aprende a cultura daquele país. Exato. Aí você aprende a língua. E é a mesma coisa. Então, se as pessoas não continuarem ainda entendendo que elas são o centro, tem que inverter os valores, né? Tem um detalhe importante que eu acho que vale ressaltar para a gente, referente a esse assunto da substituição de pessoas pela tecnologia, que realmente ela vem, e a gente tem isso até no nosso trabalho também, né? Porque da eficiência. A eficiência, às vezes a tecnologia vai ser mais eficiente do que pessoas que não performam, descomprometidas. Exato. A gente, assim, eu acho que descompromisso com o trabalho, descompromisso com o conhecimento é o que leva a pessoa a não ter a oportunidade do trabalho. Exato. As pessoas que têm comprometimento, que têm colaboração, que são de confiança, sempre para elas vai achar uma oportunidade de Exato. trabalho e Vou ela vai falar se mais um- desenvolver. Mais um item aí na sua lista que você falou e eu acho super importante, o brilho nos olhos. Isso. Exato. Tem que ter. É. Tem Tem que ter essa vontade. Eu falo assim, eu tenho uma frase que eu não sei de quem que é o escritor, eu já várias vezes eu acabo esquecendo, mas assim, o grande líder é aquele que desperta no outro a vontade de fazer. Exato. Então, como é que eu como líder, os meus líderes, as pessoas que trabalham comigo liderando equipes e os que querem ser líder, desenvolve habilidades para querer que todos nós façamos. Então, esse é o ciclo virtuoso, né? De fazer. Então, eu faço, você faz, eles fazem, é isso que faz a prosperidade acontecer no dia a dia. Eu tenho essa convicção assim. Eu vou até pegar quem que é realmente o escritor dessa fase, porque eu uso ela toda semana, todos os dias, eu adoro. E eu fico pensando, será que eu estou despertando as pessoas à vontade de fazer por uma inspiração? Mas o que você falou, a inspiração, porque eu quando olho liderança, e aí se a gente olhar na nossa trajetória aqui de algum tempo como líder, eu não acredito muito naquela liderança que você coloca aquelas palavras bonitas, você faz a reunião com o seu time e fala, eu sou assim, o nosso time é isso, e coloca um monte de palavra bonita. Porque a inspiração, para mim, é o mais importante. É o que você faz no dia a dia, Exato. sem ninguém estar te olhando. Isso. Ali é a tua inspiração, porque as pessoas percebem. Exato. Sabe quando você está passando no escritório, vê um papel no chão, automaticamente você pega, coloca ali no lixinho e continua andando. Ali está a inspiração, né? Não é aquelas reuniões que a gente faz uma vez por semana com o time e coloca um monte de palavra bonita. Aquilo ali é palavra mesmo, né? exatamente É mais mais do do mesmo. Agora, o que você faz é outra É coisa. como ver a seleção, a seleção não, os japoneses nos jogos da Copa, que todo jogo que eles participam, que eles estão lá na Fantástica, eles limpam tudo. Limpou tudo. Exatamente. Exatamente. Eu Esse ia exemplo. falar Esse é um uma exemplo. coisa. Não precisa. É um exemplo. Não dá pra tirar. E aí tá no mindset de todo mundo. A gente já entendeu, gente, que povo civilizado. Não é? E daqui a pouco as pessoas começam a copiar. Por Isso. inspiração. Poxa, o Verdade. que ele falou, o que ele fez, por que eu também não posso fazer? Exato. E é isso. Se deu bom, por que a gente não faz igual? Exato. Agora tem uma pergunta que eu preciso fazer para vocês, porque muitos falam em inovação, vamos fazer, vamos vamos ali. Como é que fica a questão da segurança e a inovação, ou seja, a governança? A gente tem até um curso de governança de IA, né? Exatamente. Pavani, junto Isso. com a IDV Labs, que a gente tem um simulador.
Porque cursos Teórico. teóricos tem um monte. É Exato. só você dar Até gratuito, é? É tudo, tem de tudo quanto Tem é de tipo. tudo. Mas a gente fez um simulador para poder as pessoas imergirem e conhecer a sopa de letrinhas de uma maneira gostosa, jogando, vendo. Gente, Tolkien, o que é esse negócio de Tolkien? Ah, eu gastei tanto, mas quanto custou isso? Será que eu tomei a melhor decisão? Será que eu escolhi o melhor modelo? E a temperatura? Que temperatura? É frio ou calor? Já quero fazer esse curso. Muito legal. é Vai muito ser em legal. agosto. Isso. E aí, a gente fala sobre governança, toda uma parte de governança que é importante. Mas muita gente fala, mas essa governança aí não deixa eu inovar. Como é que fica isso? Segurança, governança, inovação. Eu acho que tudo começa primeiro com uma questão regulamentar, né? A gente precisa ter regulamentação, e isso a gente ainda está patinando. A gente vê os outros países dando exemplo, mais uma vez, inspirando para que a gente possa ter a nossa regulamentação aqui, nem que seja replicada pelo que está acontecendo fora. Eu acho que esse é o primeiro pontapé, precisa ter isso. Agora, independente da gente ter uma questão governamental dizendo que precisa ser feito ou não, as empresas também podem e devem começar a se preocupar com essa governança. Existe uma confusão também quando a gente fala exatamente esse ponto que a Yara falou. A gente precisa inovar, mas a empresa diz que eu não posso usar as ferramentas, e agora como que a gente faz? Inova, não inova, usa ou não usa, eu tenho medo. Sim, tem uma preocupação que a gente tem que ter. Não dá para sair colocando todas as informações na IA, porque a gente sabe que ela usa, inclusive, pode usar, né? Ela pode usar as nossas informações colocadas ali para se auto-melhorar. Então, precisa ter esse tipo de preocupação. Quando eu falo principalmente para a equipe de RH, de recrutamento, seleção, eu falo muito isso. Usa IA, mas a minha empresa ela não tem a inteligência artificial corporativa, aquela fechadinha onde só vai veicular as informações da empresa. Então, tá bom, você pode usar? Pode, desde que você tire todas as informações do currículo. Eu até ensino a anonimizar, criptografar, aí vai ter que, alguma forma tem que ser feita. Não dá para fazer na loucura, porque vai dar problema e a gente vai prejudicar outras pessoas. A gente viu isso no começo da generativa, vários Exato. escândalos de Muitos. várias empresas aí conhecidas, Sim. né? Que os funcionários falaram, não, vou pôr do jeito que tá, anonimizar para quê? Vai dar trabalho. Vamos lá, joga. Código exclusivo de empresa, né? Quer dizer, não dá para fazer isso. Então, eu acho que é uma coisa em conjunto. Precisa ter a regulamentação, porque senão, de fato, a gente acaba demorando mais para as empresas inovarem. Então, tem essa questão. E, por outro lado, enquanto o governo não faz, as empresas já devem começar a ter sua política, ter a sua inteligência artificial ou algo construído em casa, ou comprar algo do mercado, mas que seja corporativo. A gente sabe que tem a dificuldade de valores que hoje ainda são muito altos, Exato. mas a maioria das empresas hoje, que eu transito bastante, tem demonstrado que você pega alguns profissionais já e fornece para eles. Outra coisa que eu tenho visto muito nas empresas é uma governança de, tá bom, eu vou dar 300 licenças para algumas pessoas chaves. Eu monitoro essas licenças e vejo, você não está usando, perdeu sua licença e vai para outro colaborador. Eu acho fantástico, porque se a pessoa ainda não tem aquela vontade que a gente falou, ou falta de familiaridade, enfim, que ainda precisa ter um caminho até lá. Tem uma resistência, ela acha que Isso. usando a inteligência artificial ela não vai ser mais necessária, portanto, deixa ela para lá. Exato. Pega essa licença que é cara e dá para outra pessoa que talvez tenha muito mais vontade e queira utilizar. Então, tem várias formas. A empresa, eu acho que ela tem que pensar dentro do orçamento que ela tem, porque a gente sabe que cada empresa tem o seu orçamento, mas não pode deixar essa governança de lado, porque a gente já viu que isso dá problema mesmo. Uma das nossas entrevistadas falou uma frase que eu achei assim excelente. A governança é boa quando a empresa nem sabe que existe. É isso aí. É isso. Este é o verdade. desafio para toda e qualquer empresa. Exatamente. É verdade. Eu sempre levo um tema que o pessoal sempre fala assim, mas vou comparar com a China, tá? O pessoal na China, a China é comunista, você não pode fazer nada. Aí você fala com o chinês, como eu não posso fazer nada? Eu posso fazer tudo aqui dentro, desde que eu tenha uma autorização. Exato. Ou seja, eu tenho uma governança
que ela passa despercebida. E olha o quanto que a China está inovando. E tem uma governança ali que acontece, o governo controla, mas é uma coisa que está implícita na cabeça das pessoas. A gente precisa fazer isso com a Enocaiá aqui no Brasil também, ou nos outros países. Exato. Isso é importante. Temos um caminho. Sim, Temos É. um caminho. A vulnerabilidade, ela é de dentro e de fora, né? Ela é de dentro e de fora. E Exato. hoje, dos estudos que eu tenho feito, tô muito com o meu time, principalmente da Arbaltec, porque a gente oferece soluções de segurança, né? E a gente tem estudado bastante sobre essas soluções e como o mercado se comporta, onde tem as oportunidades, enfim. E o advindo até outro dia, ainda são, né, os usuários a maior brecha aí da vulnerabilidade. Ainda está sendo o usuário clicar num e-mail malicioso, receber uma mensagem e baixar aquele arquivo, né, enfim, é assim que está sendo, ainda é o que mais tem ameaça, e a exposição de dados e informações seguras, confidenciais. Porém, existe até, que a gente está falando muito sobre a inteligência artificial, que ela também abriu essa brecha. Então, as soluções que até há 2 anos atrás, elas estavam muito focadas no comportamento humano, de que o meu usuário do AD lá faz quando ele loga nas minhas coisas, e eu também tenho que agora olhar para os meus agentes artificiais. Aonde eles estão indo, o que eles estão pegando, o que eles estão fazendo, como é o comportamento dos meus agentes artificiais. Então, assim, para o administrador, orquestrador de toda essa tecnologia dentro das empresas, para o CEO, para o CFO, para toda a liderança das empresas, principalmente as que estão bancos, instituições onde tem dados muito sensíveis, virou assim, o orçamento deles tem que fazer muito bem a conta de quantos agentes de inteligência artificial eu coloco e quantos humanos eu tenho, porque eu tenho que monitorar os dois. Acabou abrindo mais a brecha ainda dentro do mercado, né, desse mundo tecnológico, e os hackers também, para o outro lado, está cada vez mais inteligente, mais fazendo também, porque eles usam as mesmas tecnologias. Então, esse equilíbrio é um grande desafio que nós estamos, nesse momento, creio, que aprendendo a transformar e fazer efetivamente alguma coisa de segurança, seja por compliance, seja ele, enfim, com tecnologias, com cultura, enfim, por este caminho está sendo tudo remodulado de forma muito acelerada até nesse momento. É verdade, porque antes a gente tinha os humanos que orquestravam essas invasões, humanos bons de tecnologia que faziam isso. Agora, esses humanos bons são potencializados digitais. por uma frota Exato. de inteligência artificial, de agentes que vão atacar. Exato. Então, a tecnologia ela é usada, sempre foi, gente, sempre. foi. A tecnologia, a faca é uma tecnologia? Mas a faca a gente corta maçã, a gente faz o nosso almoço, o nosso jantar, Ela não enfim. se multiplica de tal maneira. Mas ela pode matar uma pessoa também. Exato. Então, é isso que está acontecendo. Infelizmente, né? É o lado bom, mas tem um lado ruim. Mas o azul você falou, Yara, é importantíssimo para alertar as pessoas, porque tem muita gente que fala assim, olha como a inteligência artificial, geralmente, né? Não vou nem falar de tecnologia, como a inteligência artificial é ruim, olha como pode criar invasão, como pode Fake acabar... news. Exatamente, fake news, até as deepfakes, né? Inventar o Exato. rosto, a voz e tal. E a questão não é essa. Aquela pecinha chamada Pessoa. pessoa. Ser humano. É o ser humano. As pessoas é tecnologia, tá vendo? Tô falando. Não tem jeito, a pessoa sempre vai estar ali no epicentro do problema ou da solução. E como a gente está aproveitando para falar em pessoas, para terminar assim, o nosso episódio, eu não poderia deixar de perguntar. Quando a gente fala de mulheres que transformam negócios, a gente não pode deixar restrito só a representatividade, mas tem isso também. O que vocês, na visão de vocês, o que vocês, a presença das mulheres em negócio, em posições principalmente estratégicas como as nossas, o que muda concretamente dentro das organizações, na opinião de vocês? Bom, eu acredito que
tem muito de sentimento, né? Quando a gente está falando de sentimento de mulher, a mulher tem um sentimento muito mais emocional do que os homens, eles são muito mais lógicos. E e o equilíbrio entre essas duas situações, porque a gente vai para frente também. O poder da ação da mulher, como ela tem que vencer muito mais barreiras, né, muito mais coisas para ela administrar no ponto de vista de que nós ainda estamos vencendo desafios, nos colocando nesses lugares, nesse centro de decisões. Então, essa força que vem da gente, que nos move, ela é algo que eu acredito que é um grande diferencial das mulheres, para poder fazer, né, a contribuição. Das mulheres é esse olhar, talvez, que ela traz mesmo da maternidade, desse olhar de desbravar, para se fazer valer a sua voz. Tudo isso dentro do perfil feminino, ele tem um valor dentro das empresas, com certeza, eu acredito, né? Talvez é ruim, porque a gente ainda tem que quebrar essas barreiras, né? Mas eu acredito 2026 ainda estamos falando desta pauta. desta pauta ainda, não Sim, é, muito não é disponible. igualitário. Forma- Exatamente, a gente vê assim, e eu acho que vai ainda demorar. Eu falei para vocês que eu participei lá do New Hack, é muito de startups, na semana passada, e eu vi assim pouquíssimas mulheres com proposta para startups, né? Porque a gente estava mentorando fundadores, né? De pessoas que têm uma ideia ou já estão com validação dessas empresas, buscando esse posicionamento. Eu acredito que 90% das pessoas que estavam lá para serem mentoradas, né, que compraram acesso a esse fórum, eram homens ainda. Então, assim, desbravar esse universo empreendedor, desbravar esse universo de liderança, se colocar nesse lugar de protagonista, ainda a mulher tem mais dificuldade. Eu lembrei aqui agora de um detalhe importante, até da conversa inicial, que tanto eu quanto a Suzana tivemos e colocamos aqui na pauta, que é a questão da estabilidade. Talvez, principalmente aquelas que já têm família, então a nossa preocupação de estar numa zona de conforto, ela é algo que acaba boicotando a gente de dar um passo mais largo, porque a gente é o provimento, né? A provedora, a cuidadora, a que dá o alimento, esse olhar da mulher, ele é ainda. E particularmente na minha história, na minha trajetória, eu tenho 46 anos, né? E foram pouquíssimas oportunidades que eu tive de estar em roda de conversa sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre todo esse universo da qual eu permeio hoje. Ao longo da minha vida, eu tive pouquíssimas oportunidades de conversar. Eu me lembro de sempre estar querendo ir até um lugar. Em roda de família, das pessoas bem-sucedidas da minha família, eu sempre estava muito atenta para poder pescar alguma coisa, porque era, de fato, aquilo que me movia. Eu não sabia, mas era, né? Esse mundo de negócio, do business e tal, corporativo. Era o que eu queria, o que eu sonhava em penetrar dentro desse universo. E eu não tive, realmente, nenhum mentor, ninguém que colocasse na minha mão, nossa, você vai brilhar nesse universo, você vai fazer. O que eu tento fazer com as pessoas hoje, motivando elas a irem, eu não recebi. Eu fui totalmente porque eu queria estar. E fui indo, buscando as minhas oportunidades. Nem promovida eu nunca fui na minha vida. Eu nunca fui promovida, nunca ninguém me chamou para me dar uma promoção. Todas as promoções, todas as conquistas que eu tive ao longo da minha vida foi porque eu fui pedir. Incrível isso, Coitado, né? Aham. Que vocês me diriam qual ou quais as competências que a mulher hoje deveria trabalhar, pensar, ir atrás para poder se destacar nesse mundo? Olha,
Hoje em dia eu acho que não é nem mais a questão, será que a mulher em liderança funciona ou não? Existem pesquisas que demonstrem que a mulher na liderança torna a empresa mais lucrativa, né? Isso já é conhecido. Verdade. Então, não é uma coisa, será que? E eu acredito muito em equilíbrio. Não é só a mulher, é o homem, mas a gente também tem que ter as mesmas oportunidades que eles. Até aí eu acho que é o equilíbrio que traz acaba completando o outro. Eu acredito muito nisso. Exato. Diferente da tua trajetória, comigo, eu participo muito de meios falando sobre empreendedorismo, sobre mentorias, sobre mulheres em tecnologia demais. Eu faço parte do Mulheres CIOs, que já tem mais de 400 mulheres no Brasil inteiro, e você vê que é um grupo muito forte. Mulheres do Brasil, eu não faço parte do grupo, mas eu dou aula de inteligência artificial para alguns grupos. Women in Tech em algumas instituições, então eu estou muito imersa nesse mundo. E talvez, eu não sei se eu sou meio intrometida, não sei, meio, eu vou descobrir o que tem e estou lá e estou no meio. Então eu acabo respirando tanto esse mundo que chega uma hora até que eu falo, eu preciso respirar outras coisas, porque eu nem fica demais, né? Quando você pergunta das habilidades, eu acho que o que falta muito para nós mulheres é a confiança mesmo. É aquela síndrome da impostora que a gente fala tanto, né? O homem, ele se sente muito mais seguro, mesmo faltando, o que a gente sempre comenta, né? Eu sei que acaba sendo uma coisa tão padronizada, isso que a gente fala, e repetitiva, mas é o que acontece. Se vai se candidatar para uma vaga, tem 10 requisitos, o homem tem 6, ele vai lá e se candidata. A mulher, se ela tem 8, ela não vai porque faltam 2. E ela fica insegura. Tem algumas que têm as 10, mas acho que não tá boa o suficiente. Exatamente. Mas se você ticou as 10, não, mas eu não tô. Não, mas eu acho que eu não faço isso tão bem, né? Eu tenho uma grande amiga também, ex-CIO e tudo mais, que ela foi se candidatar numa vaga e ela faltava alguns requisitos. E ela estava fazendo mentoria lá na MCIO mesmo, que a gente tem um pilar chamado transição. E aí, no momento em que ela falou, não, eu não vou me candidatar para a mentora dela, ela falou, não, vai se candidatar sim. Ela se candidatou, ela fez todas as etapas de entrevista e ela não foi contratada porque eles falaram, olha, o seu skill está muito superior à vaga. Então, eu vou ficar com o seu currículo para quando tiver uma oportunidade. É isso, sabe? Então, se eu falasse o maior skill, porque não é o preparo, não é correr atrás de se atualizar, porque isso a mulher faz. Eu acho que o principal é a confiança. Eu sou capaz, eu vou lá e eu sou capaz. Eu acho que isso é o principal. E um detalhe extremamente complementando o que a senhora está falando, e aí eu falo mais um detalhe, é a comunicação. Então, às vezes, a gente estuda, e isso é o que eu tenho vivenciado mais nesse último, como eu falei, nesse último ano, porque de comunicar, porque a gente, imagina, ao longo desses anos todo, quanto que eu já estudei, já fiz, já fui atrás, já participo também do MCIO, do Mulheres do Brasil, e vai aqui, vai ali, e eu não perco a oportunidade de conhecer, de saber, de fazer, de estar no movimento. É meu, desde quando eu me conheço por gente. Mas, perante tudo isso que eu aprendi, como é que eu transbordo isso? E quem sabe que eu sei tudo isso? Alguém tem que saber, porque é assim que a gente vai gerando valor, é assim que a gente vai inspirando, é assim que a gente vai gerando grandes oportunidades para nós e para quem está ao nosso redor também, não é? Exatamente. Eu acho que isso é um ponto importante, a confiança, a comunicação, até para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um de 20 e um de 17 anos, né? Também tenho uma bebê de 2 anos, mas essa é uma outra coisa. Mas para esses 2 mais velhos, eu falo para eles, olha, filhos, você pode ter, um faz FIAP, né? O outro está terminando o ensino médio, eu falo assim, vocês podem fazer a faculdade de vocês vão estudar, mas não deixam de comunicar. Comunique-se, não tenha vergonha, fale, expresse. É isso que eu falo para meus filhos e quero aprender, porque eu tenho essa autossabotagem de se expressar, né? Eu venho trabalhando muito, muito sobre isso, né? Tanto é que eu estou aqui vencendo mais um desafio dessa comunicação. Quando surgiu a oportunidade, eu agarrei e falei, porque eu preciso me comunicar, eu quero me comunicar, eu gosto de me comunicar.
né? Faz tanto sentido isso que eu rompi essa barreira quando eu fui para a rede social, que eu contei. Olha, Eu falei isso aí, no que início, coisa né? horrorosa. Uma mulher, vou fazer 50 anos, vou fazer isso. Não é, tá bem. E a gente acha que se expor é feio. Você não chegou a fazer as dancinhas ainda? Não, calma. Ela tá falando não agora. Mas daqui a pouco você faz isso comigo, não. Daqui a pouco você vai. Será? Espera. Eu faço. Nossa, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Executive Cast, com tantas reflexões práticas sobre liderança, cibersegurança, práticas empreendedoras, enfim, segurança digital, tanta coisa boa. E se você acha que este conteúdo fez sentido para você e vai fazer sentido para outra pessoa que você conhece, compartilha, curte. E até o nosso próximo episódio do Executive Cast. Marcelo Pavani, muito obrigada, meu Obrigado. parceiro de bancada. Regina, Suzana, obrigada por vocês estarem aqui e terem esse papo tão gostoso com todos nós. Muito obrigada, a gente que agradece. É um grande Exatamente. prazer. Uma satisfação muito grande estar com vocês aqui, muito grande mesmo, uma honra. Muito obrigada pela oportunidade para esse momento aqui. Espero Até o nosso contribuir. próximo episódio. Até lá! Tchau, tchau. Tchau.